Oi, gente! Olha o que eu trouxe hoje para você. Você vai aprender a calcular a área de um trapézio. Então não deixe de assistir a aula da Giz até o final. Vamos lá? Aproveita para se inscrever no canal da Giz e hoje eu quero aquele joinha bem especial, porque eu vou mostrar como é que nós chegamos na fórmula para calcular a área de um trapézio. Então veja o que eu trouxe aqui para vocês. Um trapézio, certo? Então olha ali os elementos que eu já coloquei para o trapézio. Eu tenho então esse lado que é paralelo a esse lado, certo? Então a característica do trapézio é que ele tem um par de lados paralelos. Então esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. E dessa forma, quando nós temos esses lados paralelos do trapézio, nós vamos chamar de base. Então ele vai ter duas bases. Essa daqui vai ser chamada de bezão, que é base maior, tá? E esse aqui de cima eu vou chamar de bezinho, que seria uma base menor, tá? Então os dois lados do trapézio que são paralelos, nós vamos chamar de bases, base maior e base menor. E aí aquele segmento que faz aquele ângulo de 90 graus com o lado, ele é a altura do trapézio. Mas e agora? Como é que eu saio disso aqui para fazer uma fórmula? Agora, gente, eu vou pegar outro trapézio, tá? Esse trapézio aqui é semelhante a esse, tá? E semelhante é igualzinho, né? É congruente, na verdade. É igualzinho, desenhar, você põe em cima um do outro, tá igualzinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse trapézio, só que ao invés de colocar ele assim, ó, que não vai fazer nada pra mim aqui, eu vou colocar ele virado, ó. Ao contrário desse, ó. Tá vendo? E aí eu vou encaixar aqui, ó. Tá vendo que agora eu tenho então os dois trapézios juntos? O que eles formaram quando eles se juntaram? Eles formaram um paralelogramo, não é isso? Porque daí, ó, esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, que é a característica do paralelogramo, ter dois pares de lados paralelos, certo? E dessa forma, gente, eu sei que esse lado pequenininho aqui é o mesmo desse, então ele é bezinho, e esse grandãozão aqui é o mesmo desse, né? Porque eles são congruentes. Então aqui vai ser o bezão. Bezão de base maior e bezinho de base menor. Bom, agora que eu tenho então o paralelogramo, agora então pensa na figura como um todo. Eu tenho ali um paralelogramo. E como é que calcula a área de paralelogramo? Você já assistiu a aula que eu expliquei? Ah, é fácil, né? É só multiplicar a base pela altura e eu consigo encontrar a área de um paralelogramo. Então vamos fazer isso? Vamos encontrar a área desse paralelogramo? E aguenta aí que eu já vou falar do trapézio de novo. Então a área de um paralelogramo, ó, vou até escrever aqui, ó, paralelogramo, tá? Pra você não esquecer que eu tô falando dele. É base vezes altura, porque eu vou partir desse princípio, tá bom? Pra chegar na área do trapézio. Daí, gente, a base do meu paralelogramo não é o que vem daqui até aqui? Mas como que eu vou colocar, então, se tem bezão e tem bezinho? Ué, só somar os dois valores. Como se aqui fosse 10 e aqui fosse 5, é 10 mais 5. Só que como eu estou trabalhando com letra, então a distância aqui da base, que vem daqui até aqui, vai ser a junção do bezão, que é da base maior, com o bezinho, que é a base menor. Então a base do nosso paralelogramo, ela vale essa daqui. Eu vou trocá-la então por bezão mais bezinho. E eu vou colocar aqui entre parênteses, né, gente? Porque quando eu vou efetuar a conta, eu preciso primeiramente somar aqui quando eu tiver os valores, não é? E daí como é que eu faço? E eu multiplico pela altura, a altura do paralelogramo. A altura do paralelogramo eu indiquei aqui por H. Ok. Então veja que aqui eu tenho então o cálculo da área do paralelogramo. Tá, Giz, mas eu não quero a área do paralelogramo, eu quero chegar na área do trapézio. Gente, agora veja uma coisa. A área desse paralelogramo formado aqui não é o dobro da área do meu trapézio, de qualquer um deles? Ou, outro ponto de vista, a área de cada trapézio que eu tenho aqui não é a metade do paralelogramo? Porque é metade, né? Ó, dividido em dois, ó, tá dividido em duas partes. Então, a área de um trapézio, né? Pode pegar o vermelho e o amarelo.
a área de um deles é a metade da área de um paralelogramo. Então, dessa forma, para eu encontrar a área do trapézio, eu vou pegar esta área que eu tenho aqui, que seria a área total do paralelogramo, e eu vou dividir por 2, porque eu quero um trapézio, e um trapézio, a área dele é a metade do paralelogramo. Olha, gente, que legal! Então, a partir da área de um paralelogramo, eu fiz toda a demonstração e eu cheguei em quê, gente? Vou fazer mais pra cima aqui que não vai caber. Eu cheguei em quê? Eu cheguei, então, na área do trapézio, gente. Você viu? Que legal que deu pra fazer a montagem. Olha aqui. De uma área, eu consegui, né, partir do princípio e consegui chegar na demonstração da outra área. Então, marca bem aí, ó. Vou fazer mais grandão aqui pra você, ó. Então, ó, a área de um trapézio é igual a base maior mais a base menor. Primeiro eu somo, por isso que eu coloco entre parênteses, multiplicado pela altura e dividido por 2. Agora, então, se o seu professor perguntar como é que chega na área do trapézio ou por que é dividido por 2, você já sabe explicar. Não é mesmo, gente? Agora nós vamos fazer alguns exemplos. Vamos lá? Gente, então olha o trapézio que eu trouxe. Mas você deve estar se perguntando, Giz, onde é que eu vou calcular a área de trapézio? Gente, existem muitos terrenos, né, que tem o formato de um trapézio. E aí você precisa determinar qual é a área desse trapézio, desse terreno, no caso, que tem o formato de um trapézio. Tá? Então, é sim utilizado no dia a dia a área de trapézio, tá bom? Então, vamos calcular a área desse trapézio aqui, amarelo mesmo, ó. Note que as medidas aqui são reais, 30 centímetros. Aqui a base menor tem 19 e a nossa altura tem 21 centímetros, certo? Como é que vai ficar, então, o cálculo dessa área? Olha que eu já coloquei a fórmula aqui para você, tá? Então, vai ser a área igual... Primeiro eu devo somar as duas bases. Gente, não precisa montar nessa fórmula, jogar aqui tintim por tintim. Já faz na sua cabeça, né, mentalmente, se você quiser, tá? Só vou deixar representado para você saber o que é o que eu tô fazendo, certo? Então, o Bzão, que é a nossa base maior, é 30, mais o Bzinho, que é a nossa base menor, é 19, vezes a nossa altura, que está representada aqui por 21, e depois eu divido por 2. Então, veja que aqui eu tenho uma expressãozinha, não é? E quando eu tenho uma expressãozinha e tem parênteses, por onde eu começo a resolução? Pelos parênteses. Então, a nossa área vai ser igual. Vou somar 30 com 19, que dá 49. Depois eu multiplico por 21 e, por fim, eu divido por 2. Ok? Então, vamos aqui fazer a conta. Eu vou fazer 49 por 21. Dá 1.029. E agora eu pego e divido esse resultado por 2. Aí, dividindo por 2. Que vai dar 514,5. Então, a área nossa aqui vai ser 514,5. E qual é a unidade de medida, então, dessa nossa área? Centímetros quadrados, porque o meu trapézio que eu tenho aqui, ele está em centímetro, tá? Porque eu tô calculando aqui do papel mesmo, certo? E então quer dizer que eu utilizei 514,5 centímetros quadrados de papel para confeccionar esse trapézio. Mas se você fosse calcular a área de um terreno, por exemplo, aqui estaria em metro, né, gente? Em metro e metro. E daí, a hora que você colocasse a unidade de medida da área, seria metro quadrado, tá? Então, observa bem isso para que você não erre na sua atividade. Certo, gente? Então, eu espero que você tenha gostado da aula da Giz, certo? Da explicação de como eu fiz a demonstração da fórmula de um trapézio. Deixa o joinha aí pra mim. Compartilha essa aula com os seus colegas, gente, para que todo mundo conheça, né? Porque eu tenho certeza que você aprendeu assim como eu, a fórmula pronta. Ó, gente, é assim a fórmula. Mas de onde que veio isso, né? Então é importante você saber de onde que vem, como que eu posso fazer a dedução da fórmula.
Tá bom, gente? Então vejo você na próxima aula. Tchau!